Desde ser queimada viva na fogueira, até o uso de tampões de cera de abelha ou lã encharcada de vinagre como método contraceptivo, a vida da mulher no período Tudor estava longe de ser fácil. Shakespeare Apaixonado é um filme icônico para os apreciadores da dinastia Tudor. Nele, Gwyneth Paltrow faz parecer que a vida das mulheres no período era cor-de-rosa, regada de luxúrias, encantos e beleza. A realidade, porém, não era tão divertida. Sexo, política, status e poder eram atribulações diariamente presentes na vida das mulheres durante o período. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco sobre 10 curiosidades a respeito das mulheres no período Tudor. Sutiãs? Calcinhas? Nada disso. As mulheres no período Tudor não usavam calcinhas. Ao invés disso, usavam inúmeras camadas de roupa sobre o conhecido vestido. A camada que ficava em contato com o corpo era chamada de chemise, também conhecida como bata. Sobre a chemise vinham todas as outras camadas, como farthingale, o vestido, mangas e etc. Abaixo da chemise não existia nada. Poderia ser conveniente na hora de usar o urinol, entre tantas outras coisas. Donzelas? Mas nem tanto. Considerado vergonhoso no período, o comportamento das damas na corte Tudor foi muito comentado nas cortes do exterior. Em 1541, a dama real Anne Vavasour deu à luz aos 16 anos no dormitório das damas de companhia no Palácio de Whitehall. A jovem mãe foi seduzida pelo bem mais velho e casado Conde de Oxford. Ambos foram encaminhados à Torre de Londres pela então furiosa Rainha Elizabeth I. Na década de 1590, o Conde de Essex teve relações carnais com nada menos que 4 damas da rainha. A contracepção era algo complicado. Métodos contraceptivos eram ilegais, uma vez que interferiam nos planos de Deus. No entanto, sempre que podiam, os meros mortais recorriam ao uso de um preservativo chamado condom, confeccionado a partir da pele de cordeiro. Algumas mulheres usavam lã embebida com vinagre e a inseriam nas regiões inferiores. Outras usavam tampões de cera de abelha ou até tocos de madeira que eram retirados do canal vaginal durante o ato sexual. Quando todas essas opções falhavam, elas poderiam recorrer a uma mistura de ervas para induzir um aborto, ao invés de sofrer a vergonha de uma gravidez indesejada. Para os homens, o melhor tipo de mulher era a casada e grávida. Acreditavam que as mulheres Tudor eram suscetíveis à tentação e incapazes de controlar seus desejos mais básicos. O remédio para isso era a relação sexual regular dentro da santidade do casamento, é claro. As mulheres que permaneciam solteiras eram vistas com desconfiança, levando muitas a serem condenadas como bruxas. Como a amamentação dos bebês atrapalhava a ovulação das mulheres nobres, eles eram entregues para amas de leite, a fim de garantir que a mãe ficasse grávida de novo rapidamente. O quarto não era local de novidades. Uma vez casada, a posição de missionário foi a única modalidade sexual sancionada pela igreja, pois acreditavam ser a mais propensa à produção de herdeiros do sexo masculino. O sexo era meramente um fator de procriação e continuidade da linhagem, e qualquer posição mais ousada ou criativa, por assim dizer, faria com que o diabo deixasse o filho do casal com alguma deficiência envolvida ao nascimento. Ao menos, era o que acreditavam. Os boatos de um feto defeituoso fizeram com que muitos acreditassem que Ana Bolena fazia parte deste seleto grupo.
O parto representava muitas vezes um perigo fatal. A crença da dor e o risco de morte envolvidos ao parto foi aceita como punição pelo fato das mulheres terem sido tentadas pela serpente no paraíso, causando a queda do homem. Para ampará-las nesse quesito, eram feitas orações e utilizados amuletos e superstições. O parto em hospitais e locais de higiene adequado é um fenômeno moderno e não condizia com a realidade do período. A higiene de equipamentos era precária ou inexistente, causando infecções fatais nas mulheres, como foi o caso da febre puerperal, infecção séptica dos órgãos reprodutivos que sempre, ou quase sempre, resultava em morte. 2 das esposas de Henrique VIII morreram de febre puerperal. Jane Seymour, terceira esposa do monarca e mãe de Eduardo VI, e Catarina Parr, sua sexta esposa e mãe de Maria Seymour, sobrinha de Jane Seymour e filha de Thomas Seymour. Era um mundo machista. A maioria das mulheres casadas viviam sob o domínio de seus maridos e tinham de ser obedientes e submissas. Se o marido não gostasse do comportamento de sua esposa, ele era autorizado a bater-lhe com um pau um pouco mais grosso que um polegar, mas de maneira que não pudesse matá-la ou deformá-la. Outro castigo comum destinado às mulheres era desfilar em público usando redes de ferro, como um aparato para a língua. A humilhação era certa. Se fosse um homem e ele matasse sua esposa, ele seria julgado por assassinato. No entanto, se uma mulher fizesse o mesmo, ela seria acusada de traição, pois seria um crime contra sua autoridade, e a punição era a morte por fogueira ou ebulição. Fogueiras por violar a lei. Em 1531, Henrique VIII reintegrou uma antiga lei, destinando as assassinas por envenenamento à morte por água fervente. Uma serva, Margaret Davy, foi condenada por envenenar seu empregador em 1542 e cozida viva no mercado de Lincoln. Maria I ganhou a póstuma alcunha de Bloody Mary por executar aproximadamente 200 vítimas em seu reinado que se recusavam à fé católica. Já sua irmã, Elizabeth I, executou 600 vítimas apenas na Rebelião do Norte em 1569. Muitas execuções, mas poucas torturas. As mulheres poderiam ser queimadas ou cozidas vivas, mas raramente foram torturadas. Sim, você não entendeu errado. Por mais que soe controverso, todos os castigos empregados para mulheres não se encaixavam dentro dos padrões de tortura do período. Não podemos criticar ou discordar de tal realidade com nossa perspectiva moderna. No entanto, a pregadora protestante Anne Askew foi uma triste exceção. No final do reinado de Henrique VIII, as facções religiosas na corte tornaram-se perigosamente polarizadas. Uma poderosa facção católica tentou derrubar Catarina Parr, declarando que ela possuía suspeitas ligações com Askew. Askew foi torturada na cremalheira, seus cotovelos e joelhos foram deslocados e seu ombro e quadris foram puxados de suas articulações. Estoica até o fim, ela recusou-se a falar. Seus ferimentos eram tão grandes que ela tornou-se incapaz de ficar em pé, sendo acorrentada em uma cadeira no meio de sua execução na fogueira. Nem mesmo Elizabeth I escapou de suspeitas. Durante a vida de Elizabeth, seus inimigos católicos do continente espalharam picantes histórias a fim de desacreditá-la. Se todas foram inventadas ou não temos como saber, pois ela deixou instruções estritas de que seu corpo após sua morte não fosse submetido a uma autópsia ou inspeção posterior. O sigilo extremo em torno de seu cadáver real levou à especulação sobre o que Elizabeth de fato pretendia esconder. Isso ainda deu origem a tristes e implausíveis lendas de que ela era um homem, tendo sido substituída, ainda nova, por um menino também ruivo. No entanto, sabemos que isso
nada mais era do que um boato. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!